Hoje nós vamos estar falando aqui de revoltas na República Velha, tá? Várias revoltas aí, mas o início da conversa nossa é o seguinte: o governo na República Velha não faz nada, não tem preocupação social nenhuma. Teve um presidente, inclusive, o Washington Luiz, ele fala a seguinte frase: movimento social é questão de polícia. Tá? Ou questão social é questão de polícia. Se tiver uma revolta, o negócio tiver uma reivindicação, vai lá e baixa o pau nos caras e vai lá e termina com a revolta, porque o governo não vai investir em escola, não vai investir em educação pessoal, não vai investir em moradia, não vai investir em nada, né? Então aí nós vamos observar revoltas, justamente, moçada, nós estamos falando de uma época do coronelismo, né? O poder dos coronéis, o poder da elite rural do Brasil, e aí tem todo um processo praticamente de desgoverno no nosso país, onde que o governo ele não está preocupando com nada e ele está transmitindo o poder para os coronéis. E aí, rapaziada, falta governo, sobra revolta, tá? Então vamos estar falando sobre essas revoltas aqui. Vamos começar, por exemplo, falando de uma revolta popular, bastante popular lá no Rio de Janeiro, a revolta da vacina. Revolta da vacina, rapaziada, que é uma revolta, um dos motivos parece besta. De repente, o Rio de Janeiro está lá na reforma urbana, o presidente diz: não, nós vamos reformar o Rio de Janeiro, vamos fazer um Rio de Janeiro melhor, uma Paris tropical. E aí ele começa todo um processo de reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, para ficar bonitona, para ficar legal, não sei o quê. Mas aí, gente, derruba os casebres do centro, e aí no meio dessa reforma urbana, o pessoal está indo embora, e eles inventam a campanha higienista, né? Nós temos que limpar o Rio de Janeiro, nós temos que eliminar as doenças tropicais no Rio de Janeiro, e aí vai eclodir a revolta da vacina, tá? Sabe onde é que eles faziam a vacina nas mulheres? Sabe? Aqui no Brasil. Vou te mostrar o pôster central da Playboy de 1904. Os caras vão se indignar com isso. Tá. É uma área erótica o braço. Mas claro, rapaziada, não é só isso. Os caras estão obrigando as pessoas a se vacinar contra a varíola em 1904. E os caras não sabem, mas por que os caras estão fazendo vacina pra gente? Isso aqui é pra nos matar, pra matar os pobres. Claro, já estavam expulsando os rapazes do centro para fazer a reforma urbana, começam as arbitrariedades da vacinação obrigatória, e aí, pum, estoura uma revolta popular. As barricadas nas ruas do Rio de Janeiro, confrontos da população com a polícia. Como se resolve isso? Se desobriga a vacinação. O governo vai dizer: não, pessoal, olha, não é obrigado a vacinar, vacina se quiser, é porque a vacina é para varíola. Eles não tinham explicado antes para que era a vacina. Aí eles explicam, fazem uma campanha de conscientização, e aí boa parte da população para com a revolta e aceita se vacinar. Então é uma revolta estritamente de caráter popular, uma revolta onde o povão se levantou contra a vacinação obrigatória, mas no meio do contexto da reforma urbana do Rio de Janeiro. Tá? Saindo dessa revolta, vamos para uma outra revolta, a revolta da chibata. A revolta chibata, que é de 1910, uma revolta dos marinheiros, contra os castigos físicos. Velho, no início do século XX, tu ainda tinha castigo físico para a marinha, né? Tu tinha, em média, o cara cometeu um ato de insubordinação, um ato de insurgência, 25 chibatadas. E aí teve um rapaz lá que ele brigou com um colega, esfaqueou o colega, que ele brigou com o superior, deu um soco no superior e ganhou de castigo 250 chibatadas. E aí, no meio do castigo ao rapaz, João Cândido, o almirante negro, que é um dos líderes da revolta, ou na verdade o grande líder da revolta, ele lidera essa insurgência dos marinheiros contra os seus oficiais, contra o castigo físico, mas também no meio, rapaziada, existem as más condições, a alimentação precária da marinha, e eles tomam os 4 principais navios de guerra do Brasil e acabam obrigando o governo, a partir disso, a abolir o castigo físico dentro da marinha do Brasil, certo, rapaziada? Isso na revolta da chibata. Falta ainda 2 revoltas que são interessantes, importantes, que são as revoltas de caráter messiânico, as revoltas que envolvem a religiosidade, as revoltas que envolvem o fervor popular por líderes religiosos. Estou te falando da revolta do Contestado, né, que é em Santa Catarina, e estou te falando da Guerra de Canudos, lá na Bahia. A Guerra de Canudos, rapaziada, é liderada aí pelo senhor Antônio Conselheiro, um líder messiânico que no meio da pobreza da Bahia, no meio de uma Bahia dominada pelos coronéis, cria uma comunidade cristã, onde que começa a congregar aí a população pobre que acredita que o Dom Sebastião
rei português que desapareceu em 1578, iria voltar para o Brasil. O cara, em 1893, dizia que o cara que fazia mais de 300 anos desaparecido ia voltar para o Brasil, né? O Dom Sebastião está vindo para o Brasil, ele sumiu na África, mas ele está vindo a cavalo para o país. Mas só se for cavalo marinho para atravessar o Oceano Atlântico. E outra, 300 anos depois. Aí a população fervorosa, religiosa, recém tinha caído a monarquia. Os caras diziam, não, caiu a monarquia, mas a monarquia é de Deus, a república, com o governo laico, é do demônio. E aí o que a população acreditava? Vai voltar o Dom Sebastião, vai ter uma monarquia, e eles vão viver em felicidade porque o problema era a república. Mas é uma revolta de caráter estritamente popular, essa do Antônio Conselheiro. Parecida com ela, a revolta do contestado aqui no interior de Santa Catarina. A região do oeste catarinense, um pedacinho do sul do Paraná, a região contestada por Paraná e Santa Catarina, para ver com quem que ficava. Na verdade, ali um vazio de poder, surge um movimento liderado por dois supostos monges, João Maria e José Maria, e estes monges aí começam a congregar desempregados, sem terra, e formam uma comunidade ali no meio do mato, que leva também uma reação do governo. Assim como o governo atacou lá na Bahia o Arraial de Canudos, o governo vai atacar aqui o pessoal do contestado. O governo vai usar de força militar do governo, vai usar de exército. Aqui no contestado, inclusive, no contestado, a força aérea, que não, na verdade não existia uma força aérea brasileira, mas o governo brasileiro já tinha alguns aviões e usa para reprimir os caras. Lá no interior da Bahia, o exército brasileiro se coloca para acabar com o Arraial de Canudos, né? O livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, inclusive narra a Guerra de Canudos, todo o desfecho, uma guerra que vai acabar em 1897 com o aniquilamento da revolta de Canudos. Certo, rapaziada? Por enquanto era isso, essas revoltas aí. Bons estudos para vocês. Vamos sempre acompanhando aqui o Mundo História. Um grande abraço. É isso aí.